Olá, eu sou a professora Marina Copete, da Universidade Federal de Santa Maria, e falarei sobre o gênero Aspergillus. O gênero Aspergillus ele é considerado um exemplo perfeito de um fungo deteriorante, visto que ele tem capacidade tanto de tolerar temperaturas elevadas, assim como ele é capaz de se desenvolver em alimentos com atividade de água reduzida. São poucos os alimentos a partir dos quais eu não consiga isolar consistentemente qualquer espécie de aspergilo. E esse gênero ele compete com o gênero Penicillium e gênero Fusarium pela dominância da biota fúngica mundial, ou seja, são amplamente disseminados ao longo do globo terrestre. O que caracteriza o gênero Aspergillus é a formação de conidióforos longos que se incham na extremidade formando uma vesícula. Em geral, essas vesículas são esféricas, mas também podem ser alongadas, dependendo da espécie. A partir das vesículas seguem-se fiálides ou métulas mais fiálides, e todas emergem simultaneamente, diferentemente dos penicilliums, que cada ramificação é formada uma vez. Então, nessa imagem aqui, é possível observar melhor essa característica. No caso, essa espécie é chamada monosseriada, visto que só tem uma camada de fiálides, e essas são consideradas aspergillus bisseriados, visto que tem uma camada de métulas e outra de fiálides, a partir das quais emergem os conídeos. A ramificação pode ser em toda a superfície global, ou então colunar, quando os conídeos sobem em colunas, ou ainda radial. Algumas espécies produzem essa estrutura, que é chamada de célula de Hill. A maior parte das espécies de aspergillus não produzem um teleomorfo, ou seja, uma estrutura sexuada. Não tem uma estrutura sexuada conhecida. Porém, com base em dados moleculares, elas estão sendo classificadas nos grupos conhecidos dentro dos ascomicetos. Existem 3 teleomorfos conhecidos que têm importância em alimentos, que são o formato Eurotium, relacionada a espécies capazes de crescer em atividade de água reduzida, basicamente seção aspergillus seção aspergillus, o tipo Neosartoria, que quando presente indica uma termorresistência maior, geralmente são deteriorantes de alimentos enlatados e bebidas, Aspergillus seção fumigati, e a Emericella, que é pouco frequente em alimentos, mas é amplamente utilizada para estudos genéticos. Então, a forma Emericella do Aspergillus, ela apresenta um cleistotécio, que é uma célula grande dentro da qual estão localizadas as ascas com os ascosporos, que são os esporos sexuais, como nós vimos lá na aula de fungos, de características gerais. E este cleistotécio, ele é envolvido por células de Hill, como vocês podem observar aqui, que são células bastante expressivas ao se observar no microscópio. Os ascosporos, eles têm coloração púrpura e as cabeças conidiais possuem métulas e fiálides. Então, aqui tem o Aspergillus, onde eu posso ver métulas e fiálides. Ele tem uma coloração verde intensa. Então, para pessoas menos familiarizadas, podem pensar, é um Aspergillus da seção Flave, mas não. Ao observar a colônia, a gente consegue
visualizar que são muito diferentes. É comum haverem conidióforos de formato mais escuro. Não são comuns em alimentos, mas esporadicamente são isolados de cereais e derivados, como trigo, farinha de trigo, pão, arroz e sorgo. Também esporadicamente se encontram em uva, vinho, amendoim, avelã, carne de soja e especiarias. E podem produzir uma toxina, que é a esterigmatocistina, que também é o último metabólito antes da transformação para a aflatoxina. Porém, ela é cerca de 800 vezes menos tóxica que a aflatoxina, que vocês podem observar imagens microscópicas dos ascosporos, esporos sexuais, imagens dos conídeos, como vocês podem ver, eles são rugosos, e as células de Hill, além do conidióforo. Já o aspergillus com a forma sexuada neosartória, ela se caracteriza por cleistotécios de coloração branca. Lembrem, os cleistotécios da Emericella eram de coloração avermelhada. Ascosporos também sem cor e cabeças conidiais formadas a partir de fiálides, ou seja, monosseriadas, não possuem métulas. Quando tem esse subtipo neosartória, são espécies termodúricas ou termofílicas e não são xerofílicas. As colônias crescem rapidamente em CYA e a 25 e a 37 graus, sendo que geralmente a temperatura ótima de crescimento é 40 graus e chegam a tolerar temperaturas de 55 e 60 graus para crescimento. Tá? Com relação a principal representante, que é o Aspergillus fischerianus, ele produz ascosporos termorresistentes. Essa termorresistência em água destilada é de 20 minutos a 80 graus e 5 minutos a 100 graus Celsius. 20 minutos a 80 graus, 100% de viabilidade, 5 minutos a 100 graus, a viabilidade é baixa, mas ainda persiste. Os ascosporos são mais comumente isolados em morangos enlatados, processados a 100 graus por 12 minutos. Então, é uma importante causa de deterioração. Geralmente, esses ascosporos eles estão associados a frutos que têm um contato intenso ou próximo com o solo, e é frequentemente isolado em sucos de fruta pasteurizado e frutas em pó, mas só raramente causa deterioração. Acredita-se que seja devido à baixa capacidade dessa espécie crescer em baixas tensões de oxigênio, diferentemente do gênero Pecilomyces que nós já estudamos anteriormente, e são bastante comuns em solo. Aqui então nós conseguimos observar um conidióforo que só tem uma camada de fiálides, então não existem métulas, e saem conídeos de tamanho bastante pequeno a partir dessas fiálides. Aqui estão imagens do cleistotécio, ascas e ascosporos. Imagem dos ascosporos em microscopia de varredura e aqui imagem em microscópio estéreo dos cleistotécios. Também a outra forma sexuada relevante em alimentos é a forma Eurotium. Essa é sem dúvida a mais relevante do ponto de vista de deterioração. São raros os alimentos de baixa atividade de água que eles não são, que um representante desse grupo não é isolada. Então todas as espécies são xerofílicas e essa forma Eurotium engloba basicamente os aspergillus seção aspergillus. Como característica, tem um cleistotécio de coloração amarelo brilhante, porém os ascosporos eles são amarelo pálidos
E as cabeças conidiais também não têm métulas, são formadas a partir de fiálides. Aqui é o início da conjugação, da união de duas hifas para a formação da estrutura sexuada. Um dos principais representantes do grupo dos Eurótios é o Aspergillus montevidensis. Antigamente ele era denominado Aspergillus amistelodami. E ele, como características diferenciais, ele apresenta uma ornamentação evidenciada nos ascosporos. Eles têm cristas irregulares e paredes, cristas pequenas irregulares e paredes rugosas. E a colônia chamada dull green, que é esse tom aqui em cima, e conídeos amarelados. E cleistotécios amarelados, como nós vimos anteriormente. A atividade de água mínima para crescimento dessa espécie é 0,70 e tolera temperaturas de 60 graus por 10 minutos, ou seja, tem uma leve termotolerância, mas não é uma tolerância considerável, visto que são eliminados em processos de pasteurização. Agora nós falaremos de gêneros de representantes que, em sua maioria, não têm esse conhecimento das formas perfeitas ou sexuadas. E eles se caracterizam por uma diversidade bastante grande de cores. Aqui estão os principais produtores de micotoxinas que nós estudamos anteriormente. A seção Flavie, por exemplo, é uma das mais importantes, vista que é ela que engloba os fungos produtores de aflatoxina. Como característica dessa seção está o crescimento rápido a 25 e 37 graus da maior parte das espécies e cores de conídeos verde e amarelo brilhantes, ou menos comumente amarelo. O tamanho e o formato dos conídeos auxilia na diferenciação das espécies, principalmente as espécies mais frequentes, que é o Aspergillus flavus e o parasíticos. O Aspergillus flavus ele tem conídeos de tamanho variável, alguns são maiores, outros menores, e em geral são lisos. Ao passo que o Aspergillus parasíticos ele é esférico, praticamente todos os conídeos do mesmo tamanho e com paredes rugosas, mais espessas. As vesículas do flavo são maiores, com até 50 milímetros de diâmetro, geralmente com métulas, e as de parasíticos raramente excedem 30 milímetros de diâmetro, sendo incomuns a presença de métulas. Aqui temos uma imagem de um Aspergillus flavus em diferentes meios de cultura. Ele é capaz de produzir aflatoxinas do grupo B, B1 e B2, e cerca de 50% dos isolados são toxigênicos. Como eu mencionei, conídeos lisos de tamanho variável. Vejam aqui na imagem alguns bem grandes, outros pequenos, maiores e menores, e geralmente liso ou levemente rugoso. Alguns capazes de produzir esclerócios, que são esses pontos negros no centro da colônia, bastante resistentes. São esses esclerócios que colaboram para a manutenção desse fungo na natureza entre safras. E aqui uma imagem do Aspergillus parasíticos. Ele é capaz de produzir os 4 grupos de micotoxina, B1, B2, G1 e G2, sendo que todos eles são toxigênicos, aflatoxigênicos em cultura. Como a gente pode ver aqui na imagem, os conídeos são bastante globosos, de tamanho similar, e vejam que eles têm um aspecto mais espesso. Aqui estão as colônias em diferentes meios de cultura e vejam que elas têm um tom um pouco mais escuro, obviamente referente à baixa refração da luz por esses conídeos mais rugosos. Também veremos os grupos dos aspergillus produtores de ocratoxina.
Tem o grupo dos ocráceos, que faz parte da seção circundate, são chamados Yellow aspergille, aspergilos amarelos. Eles produzem colônias ocre e são capazes de produzir ocratoxina A. Tem como atividade de água mínima para crescimento próximo a 0,78. Produz conídeos delicados, realmente pequeninhos, menores que os dos aspergilos flavos e parasíticos, e 2 camadas de biceriados, vesículas biceriadas com métulas e fiálides. Então, eles têm essa coloração bastante clara e é muito bonito de se ver no microscópio. Os principais representantes, são aspergilos ocráceos e aspergilos westerdick, sendo que o westerdick produz maiores quantidades e em uma amplitude maior de ocratoxina quando comparado ao aspergilos ocráceos, e geralmente ao aspergilos westerdick, que está associado a café. Também dentro dos produtores de ocratoxina está o Aspergillus niger, que pertence à seção nigre, caracterizada por fungos negros. Ele possui conídeos pequenos, em geral rugosos, e 2 camadas também de células conidiógenas, métulas e fiálides. Ele é considerado um fungo benigno, amplamente utilizado pela indústria para a produção de ingredientes e enzimas. Principalmente é o principal produtor de ácido cítrico e uma gama enorme de enzimas utilizadas na indústria alimentícia. E ele possui status de GRAS, que é geralmente considerado seguro pelo FDA dos Estados Unidos. Porém, 10% dos representantes dessa espécie são produtores de ocratoxina A em níveis relativamente baixos e fumonizina B2. Mas fez-se uma avaliação de todas as cepas usadas industrialmente e essas não têm a capacidade toxigênica. Muito similar ao Aspergillus niger, temos o Aspergillus carbonarius, também seção nigre. Ele possui conídeos de tamanho maior, às vezes chega quase ao dobro do tamanho dos conídeos de Aspergillus niger. Nesse caso, eles produzem níveis bastante elevados de ocratoxina A e todos os isolados são toxigênicos. Eles são uma fonte primária de contaminação por ocratoxina A em uva e derivados em todo o mundo e também tem potencial de produção de ocratoxina no café. O Aspergillus carbonarius, assim como o Aspergillus niger, devido a essa coloração escura, eles possuem uma resistência aos raios ultravioletas. Por isso, eles conseguem se instalar em locais com temperatura elevada e deteriorar frutos, como é o caso de uvas, mesmo em locais bastante iluminados. Também vamos ver outros aspergilos não relevantes para a produção de micotoxinas, mas relevantes devido à patogenicidade ou então a potencial deteriorador de alimentos. Então, os mais importantes produtores de toxina nós já vimos, que são seção flávia, seção circundate e seção nigre. Um fungo muito importante e bastante conhecido é o Aspergillus fumigatus. Ele é bastante bonito de se ver e, num primeiro momento, olhando uma placa, ele lembra um penicillium pela coloração azul acinzentado das colônias. Ele tem conídeos que formam em colunas bem definidas e ele cresce enchendo a placa tanto a 25 graus quanto a 37 graus, que não é algo tão comum. A temperatura ótima de crescimento dessa espécie é em torno de 40 graus e ele consegue crescer
temperaturas de 55 a 60 graus. Então, Fumigatus é do mesmo grupo lá das Neosartórias, dos aspergilos formato Neosartória. Então, eles são termofílicos. E eles produzem apenas uma camada de fiálides e esse formato típico de clava da vesícula dele. E é muito importante essa parte do cuidado ao manipular as culturas dessa espécie, visto que elas têm potencial para causar aspergilose pulmonar. Essas imagens são de aves, pulmões de aves e sacos aéreos de aves com aspergilomas. Então, essa é uma coloração típica com prata que destaca as hifas do fungo infectando. Esse fungo ele produz algumas micotoxinas, como a gliotoxina, e imunossupressores que diminuem o batimento dos cílios das vias respiratórias, facilitando a infecção. Por isso, o cuidado na manipulação. Se eu inalar uma quantidade X de esporos, eu já tenho um risco, independente do meu estado imune, de adquirir a doença. Também, ocasionalmente, aspergilos flavos e aspergilos niger podem causar aspergilose pulmonar, mas essas duas espécies, a aspergilose por essas outras espécies, em geral está associada a uma depressão imune, diferentemente do Aspergillus fumigatus. Também os esporos do Aspergillus fumigatus é menor e acredita-se que isso facilita a disseminação pelas vias aéreas. Outras duas espécies relevantes é o Aspergillus candidus e o Aspergillus niveus. Aqui a foto está em preto e branco, mas são espécies que formam colônias brancas esbranquiçadas. A diferença é que no Cândidus as fiálides estão em volta de toda a colônia, enquanto que no Niveus elas cobrem somente 2/3. Ambos possuem tanto métulas quanto fiálides e estão envolvidas com deterioração de alimentos em baixa atividade de água, em especial o Aspergillus candidus, que tem um tropismo bastante elevado por farinha de trigo e de milho, ou seja, trigo e milho. Muitas vezes a quantificação é subestimada devido à tolerância ao crescimento lento em meios com alta atividade de água. Isso também ocorre para o Aspergillus penicilioides e Aspergillus restritos. Então, aqui crescendo no meio de atividade de água normal, alta. Vejam que as colônias são bastante pequenas e às vezes eles nem crescem em meios de isolamento. E aqui o crescimento deles em meios com atividade de água reduzida. Vejam como o crescimento é bem mais intenso e formação de esporos. A diferença do Aspergillus penicilioides também, justamente por formar colônias pequenas, ele recebe esse nome. Parece uma colônia de penicílio. E são muito similares. A diferença entre as duas espécies é que o Aspergillus penicilioides ele tem uma vesícula mais circular, com conídeos partindo dos 2/3 superiores e conídeos circulares, ao passo que o Aspergillus restritus, a cadeia de conídeos está só na parte superior e, em geral, formam colunas de conídeos e esses conídeos têm um formato mais ovalado, às vezes parece até pequenos retângulos. E para encerrarmos os aspergilos mais comuns em alimentos, temos o Aspergillus versicolor e o Aspergillus clavatus. O Aspergillus versicolor é bastante comum como deteriorante geral, e está comumente presente em ar e diferentes matérias-primas. Ele tem um formato de clava e as colônias têm um reverso mais colorido, às vezes as hifas são mais rosadas. E o Aspergillus clavatus, ele é um fungo muito bonito de se ver no microscópio.
ele tem a vesícula em forma de clava e é bastante grande. Ele tem fototropismo. Então, se eu colocar essas colônias próximas à luz, vai crescer ainda mais essas clavas. E produz também conídeos bastante grandes em formato ovalado. E a coloração dele é acinzentada. Também, às vezes, no isolamento primário, pode parecer uma colônia de penicillium ou de Aspergillus fumigatus, mas com características culturais diferenciadas. Enfim, isso é o que eu trouxe sobre o gênero Aspergillus. Não há dúvida nenhuma que é uma dos gêneros de maior importância em micologia de alimentos, seja como deteriorante de alimentos com atividade de água baixa, principalmente o grupo dos xerofílicos, Aspergillus são Aspergillus eurotium, mas também todos os toxigênicos são também moderadamente xerofílicos. Também tem os termofílicos, que é o Aspergillus fumigatus e o grupo das Neosartoria, Aspergillus sessão fumigati, e vimos também outros deteriorantes geral e também os com potencial patogênico, como é o caso do Aspergillus fumigatus. Espero que tenha ficado claro. Dúvidas podem ser deixadas aqui no site ou enviadas através do meu e-mail.